Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a um aulão de morfologia, isso mesmo. Na aula de hoje, no super aulão de hoje, nós vamos repassar pelas 10 classes gramaticais, tá? Então, fica aqui comigo, curte o vídeo, salva ou envia para quem precisa também assistir a aula. A sua aprovação começa quando você sai da sua zona de conforto e começa a acertar as questões. Seja bem-vindo ao Acertei Concurso. Palavras. Aí a gente tem aqui o sintagma verbal, tá? Porque, gente, o sintagma verbal, o primeiro elemento importante, o rei do sintagma verbal é o verbo. Então, o verbo é uma palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz. Vai indicar processos de ação, estado de mudança, fenômeno da natureza e esse tipo de coisa. Para formar um verbo, olha bem aí, eu preciso de um radical. Estamos com a palavra trabalhassem. Pegar a canetinha. Trabalhassem, então, aqui, olha, é o radical. Esse radical, ele vai se manter inalterado nos verbos regulares. Quando a gente for ver mais profundamente os verbos irregulares, aí a gente vai perceber que tem uma certa mudança. Aí depois, eu tenho aqui, olha, o a, o e, o i, tá? Que vai ser o quê? A conjugação, ok? Depois, eu tenho aqui, olha, o se, tá? Por que não tá separado os dois S? Porque a gente não tá fazendo separação de sílaba, não. Nós estamos entendendo o sintagma nominal. Esse C, gente, é o desinência de número e pessoa. E eu tenho um M, que deveria estar aqui, ó. Esse M aqui, tá? O C, ele vai falar se é presente, pretérito ou futuro. E o M vai ser a desinência, ok? Beleza? Tudo tranquilo? Tá? É um aulão, gente, tá? Não vou pegar mais o lápis, não. Então, vamos lá, vamos relembrar aqui, ó. O verbo, ele varia em número e pessoa. Número, nós já sabemos que é singular e plural. Pessoa, gente, vai ser o número da pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Está relacionada às pessoas do discurso. As pessoas do discurso, elas saem do pronome do caso reto. Se você não assistiu essa aula, assiste que tem lá na plataforma do cursinho, tá bom? Usando, então, a flexão de concordância com o verbo. Então, o pronome pessoal, tá? Ele vai ser amigo do verbo. Ele vai estar ali ligado direitinho. Por quê? Disso vai nascer a concordância. Então, eu falo, você, tu, escuta, tá bom? Ele, ela é o nosso assunto. Então, podemos inverter a situação aí. Você, quando virar a primeira pessoa, será eu. Tu, quem escuta. E ele, ela, de quem se fala. Ajuda na interpretação. Modo. O modo, gente, vai ser o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Antes de guardar esses nomes, vamos aqui idealizar, tá? O modo, ele vai apresentar pra gente uma certeza. Eu só falo daquilo que eu tenho certeza. Se eu estou na dúvida, o que eu faço? Eu faço uma proposição. Ou então, eu posso ser imperativo e dar uma ordem, ok? Então, um fato certo. Marcos estuda todos os dias. Ótimo, Marcos estuda todos os dias. O fato é certo. Agora, se fosse duvidoso, tem a partícula C aí, olha, o C. Se Marcos estudasse, C, tá? Se Marcos estudasse, talvez ele seria aprovado. Mas, né, ele tem uma mãe, a mãe dele diz assim, estude, Marcos. Dá uma ordem para ele. Então, quando o fato é certo, gente, quando ele exprime uma certeza, quando ele vem com o ponto final cravadinho lá, a ordem é direta. Então, ele é indicativo. Agora, quando existe uma possibilidade, tá? Se não é certo, se existem outras possibilidades, se existem, será um fato duvidoso. Portanto, subjuntivo. Guarda aí o S do substantivo, tá? Junto com o fato duvidoso, se. Então, o modo imperativo, ele é um imperador. O imperador, ele dá ordem, tá? Algumas vezes o imperador, ele precisa também pedir alguns conselhos ou fazer um pedido. Então, se é fato duvidoso, subjuntivo. Ordem, levanta, menino.
Corra, menino. Na verdade, vou até dar uma palhinha aqui de psicologia. Gente, o nosso cérebro, a nossa mente adora uma ordem, tá? Então, por quê? Quando a ordem vem, ela já me tira a dúvida, porque é um fato certo que precisa ser cumprido, ok? O tempo é aquilo que você ficava horas e horas lá decorando e estudando e estudando. O tempo, gente, o tempo é quando tudo acontece, ok? A gente tem o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente, o futuro do pretérito. Decorar isso era pior do que tabuada, ok? No presente, eu estudo, tu estuda, ele estuda, nós estudamos. Era pior do que tabuada, tá? Então, vou dar uma grande dica aqui para vocês. Tira print aí dessa parte, tira print dessa tela, que você não vai precisar mais ficar decorando o verbo depois que entender tudo isso. Tira o print aí, vou pegar a canetinha. Já tirou o print? Que eu vou começar a rabiscar. O único tempo que existe é o tempo do agora. É o momento em que eu falo. Então, ele é a minha baliza principal. Se o tempo presente existe, eu estou conversando no presente, ok? Se nessa nossa conversa, se eu estou conversando com tu, falando dele, eu posso, então, falar que algum fato foi concluído. O menino andou de bicicleta. Andou. Então, ele já terminou de andar, ok? Então, olha aqui. Isso é um fato concluído. Aconteceu ontem, alguns minutos atrás, tá bom? Gente, o pretérito imperfeito é quando as coisas não estão concluídas ainda e elas se prolongam no tempo, tá? É o verbo do procrastinador. Ah, eu estudara, mas ainda não aprendera. Eu estudava com a minha irmã quando ela era pequena. Estudava, mas não estudo. Olha aqui, tá bom? Então, quando eu deixar de fazer alguma coisa, daí ele vai ser imperfeito. Agora, aquele mais atrás, lá da época da caverna do dragão, tá aqui. É o pretérito mais que perfeito, muito utilizado nos livros, certinho? Porque lá vem tudo no tempo adequado. Aí, vamos supor que eu estava lá estudando, ok? Não terminei de estudar, mas eu estudarei depois. Eu precisei parar de estudar, tá? E eu vou estudar depois. Quando eu vou estudar depois, eu venho para cá. Olha bem, eu venho para o futuro do pretérito. Então, é uma consequência de um ato passado. E aí, que se prolongou e eu preciso terminar no futuro. Joia? E vem, então, o futuro do presente. Depois dessa nossa conversa, irei ao supermercado. Irei. Então, eu ainda vou, tá? Mas não porque eu deixei de ir outro dia. Iria ao supermercado. Iria, porque eu deixei de ir. Então, aonde que eu tô? No futuro do pretérito. Mas eu irei. Se eu irei, tá aqui, ó. Ele tá ligadinho com o agora. Então, gente, ó. Ficou rabiscadinho aqui, mas você entendeu a ideia, certinho? Deu certo? Então, olha aqui, ó. Daqui pra cá. Opa, vamos pegar o lápis de novo. Daqui pra cá. Daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. Tira print aí pra você lembrar de tudo isso. Beleza? Bom, o Armandinho aqui e eu vou te dar a super dica para você que ficou aqui até agora. Ele dirigia e usava o telefone para não perder tempo. Um dia bateu em um poste. Claro, era questão de tempo. Teve sorte, ninguém se feriu, só perdeu dinheiro e muito tempo. Então, nós temos aqui, gente, a palavra dirigia. Vamos só comentar dos verbos. Dirigia, usava. Depois eu tenho bateu, era, ok? Feriu e perdeu. Vamos separar esses verbos aí. E a grande dica é, tudo acontece no presente. Ok? Vamos voltar aqui, ó. Tudo que pode acontecer no presente. Minutos para trás é pretérito perfeito. Mais para trás ainda é pretérito imperfeito. Nessa nossa linha do tempo aqui, duas coisas não podem acontecer simultaneamente.
tá? Se eu desse o exemplo assim, ó, João pescava, Maria fritava e os dois comiam, tá? Parece que tudo está acontecendo no mesmo tempo. Não dá para o João pescar e já jogar o peixe na panela, porque acontece em tempos diferentes. Ele pesca, a Maria fritará e os dois comerão, tá? Ou o José pescou, pescava, a Maria fritou e os dois comerão, entendeu? Então, nessa nossa linha do tempo aqui, duas coisas, elas não acontecem simultaneamente. Ai, mães, eu sei, a gente lava, cozinha, enquanto tá xingando o filho para fazer tarefa. Eu sei que no presente a gente faz muitas coisas, mas pensa aí se tudo acontece ao mesmo tempinho certinho. Não, os tempos, eles são diferentes. Então, para haver essa concordância temporal, eu tenho que saber disso. Portanto, dirigia. Ele dirigia, é um fato que, concluído, ele usava, ele bateu, feriu e perdeu. O que a gente tem para falar para Alexandre Beck dessa tirinha dele? Além que da tirinha ser maravilhosa? Ah, isso mesmo, que tem uma falha no tempo verbal, tá bom? Agora as vozes do verbo, gente. O verbo, ele adora três, tá? Nós temos 3 modos, 3 pessoas, 3 conjugações, temos 3 vozes do verbo também, porque o verbo adora o número 3. Eu tenho a voz ativa, passiva e reflexiva, tá bom? Ativa é quando tem uma ação. O sujeito é que pratica a ação, portanto, o sujeito ele é o agente. Eu tenho a voz passiva, o sujeito será paciente, ele sofre a ação. E eu tenho a reflexiva, que o sujeito é agente e paciente, ele causa a si mesmo. A menina cortou o cabelo, tá? E aí eu vou começar a conversar com o verbo, porque o verbo é um fofoqueiro e ele conta tudo. Cortou. Cortou o quê? O cabelo, objeto direto. Quem cortou? A menina. Então, a menina, quem cortou o cabelo? Ela é a causadora de tudo, sujeito, agente. O cabelo foi cortado pela menina. Vou lá no verbo e pergunto para ele, o que foi cortado? Aí ele vai falar assim, foi cortado o cabelo. O cabelo sofreu a ação. Se ele sofreu a ação, ele foi passivo, tá bom? Cortou-se o cabelo. O cabelo foi cortado. Agora a gente tem o C aí, tá? Então, o sujeito, ele é paciente, mas ele pratica e sofre ação, porque coitada da menina. Então, pega aí, pega a frase aí, gente. O professor corrigiu a prova. Então, o professor, ele é o sujeito agente. Corrigiu a prova. Agora, se eu coloco assim, ó, a prova foi corrigida pelo professor. Isso, aí eu tenho um sujeito paciente. O professor olhou-se no espelho. Ele olhou e viu a si mesmo, então é reflexiva, tá bom? Então vamos lá. O advérbio, gente, o advérbio, ele vai modificar ou intensificar, ou ele é um amigo do verbo, tá? O navio chegou, já tem uma frase completa. Só que o advérbio vem para acrescentar. O navio chegou ontem. Paulo jogou bem. Se eu coloco agora, Paulo jogou muito bem, tá? O que eu tenho esse muito aí? Um advérbio. Agora, a moça é linda, tá? A moça é muito linda, tá? Então, eu tenho uma questão de intensidade e eu tenho uma questão também do quê? Vamos lá. O advérbio, então, ele auxilia o verbo atribuindo-lhe novos sentidos ou intensidade. Por isso, ele pode ser de afirmação, tá? Sim, porém, negação, tá? Pode ser um advérbio de dúvida, de intensidade, de lugar, tá? Aqui, lá, acolá, de tempo, hoje, onde, ontem, tá? Pode ser de modo, tá? Esse modo é o modo como se faz as coisas. Não confunda advérbio com adjunto adverbial. Assista essa aula. E aí eu venho com a preposição, que é a queridinha dos concursos, tá?
tá? Junto com a conjunção. Queridinha, merece uma aula até separada. Comenta aqui se você acha que preposição e conjunção merecem uma aula separada nesse canal. Comenta que eu gravo, tá bom? E se você já é aluno do Acertei Concurso, lá nas suas aulas tem já separadinho preposição e conjunção. Gente, as preposições, elas podem ser essenciais ou acidentais. É aquela musiquinha que as tia ensinava a cantar. A, ante, após, contra, contra, desde, em, perperante. Ah, não sei como é que canta isso, não. Lembra aí? Ela tinha o ritmo do escravo de Jó. Canta para eu ouvir. E temos as acidentais. Qual é a diferença de uma essencial para uma acidental? A essencial, gente, a frase fica estranha se ela não tem lá. Recorremos a Jerônimo. Agora, se eu coloco recorremos Jerônimo, fica estranho. Choravam alegria. Choravam de alegria. Ela é essencial, tá? Agora, as acidentais é conforme recorremos a Jerônimo, tá? Segundo o que diz Alexandre, e aí vai adiante, tá? Ela pode ser usada para acrescentar, mas essencial ela não é as acidentais, ok? Acertei Concurso, sempre com você. Curte, dá um like, clica aqui e fala comigo, manda para mim uma mensagem aqui e continue assistindo às nossas aulas. Até mais!